Bem-vindos a mais uma live do canal. Muito obrigado pela presença. Já estava com saudade, semana passada não tivemos lives, mas estamos aqui novamente. Me digam se o áudio está direitinho, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo ok para a gente continuar com mais tranquilidade, né? E muito obrigado mesmo pela presença. Deixa eu ver aqui o chat. Bruno Vilela, boa noite, seja bem-vindo, Bruno. Aliás, o chat não está passando na tela, deixa eu só colocar aqui. Eu gosto de que ele apareça na tela para vocês verem as mensagens, né? Pronto, agora vai. Espera ainda. Cadê? Pronto, tá aí. Bruno Vilela, boa noite. Já tem uma pergunta aqui também do Marcel. Boa noite, Marcel. Boa noite, José. Afinal, qual o valor mínimo total para ir para Portugal? E seria com o visto D1. Obrigado pelo trabalho. Legal, essa é uma pergunta um pouco pessoal, né? Porque cada um tem aquele padrão de vida, cada um tem aquele investimento que deseja fazer para vir para Portugal. Mas eu diria, vamos fazer uns cálculos. Para você tirar o visto, com uma assessoria de visto, documentação, você vai gastar mais ou menos uns 800 euros, tá certo? Para assessoria do visto. Aí você vai ter que tirar documentos, NIF, NIS, vai gastar mais uns 150 a 200 euros. Então só aí já foi 1.000 euros para documentação, é um valor mínimo. Aí para morar em Portugal, depende de quantas pessoas vêm, se vai precisar alugar casa, ou se vai alugar um quarto, se vai comprar o carro, se não vai. O ideal é 5.000 euros por pessoa. Se é um casal, os dois traz 10.000 euros, que dá um valor legal para alugar uma casa, comprar um carrinho, fazer as primeiras compras e ainda ter uma reserva. Mas para a gente fazer uns cálculos bem detalhados na ponta do lápis, teria que eu conhecer o seu perfil, a gente conversar, qualquer coisa marca uma chamada com a gente, que a gente conversa aí contigo e vai colocando na ponta do lápis tudo que você vai gastar ou na ponta da caneta e aí a gente chega aí num valor aproximado, tá certo? Marverson Silva, boa noite, seja bem-vindo. Luciano dos Santos, boa noite, Luciano, que é membro do canal. Muito obrigado, Luciano, pelo apoio de sempre. E fiquem à vontade para mandar a sua pergunta, para deixar o seu like. Nós estamos com 27 pessoas. Eu estou olhando para ali porque o monitor está ali e eu consigo ver direitinho aqui, ó. Vamos ver. Pronto, nós temos 27 pessoas, 7 likes apenas. Se você puder deixar o like, isso ajuda o canal a ser mais recomendado, tá certo? Muito obrigado. Então vamos lá, continuando, deixa eu ver a próxima pergunta. Olha o Gerson, boa noite Gerson, seja bem-vindo. E a Viviana, como sempre, o casal aí junto assistindo a live, muito obrigado pela companhia de sempre, né? João Aragão Cardoso, sobre o visto de estudante. Se pode levar acompanhante ainda no Brasil? Pode sim. O visto acompanhante ou visto de estudo dá direito a você levar o cônjuge ou filhos menores como acompanhante para Portugal, certo? Juliana, boa noite José. Felgueiras é bom para morar em relação a arrendamento, escola e trabalho. Felgueiras é top, é ali no Porto. Muito boa, uma cidade legal de morar. Agora, arrendamentos não é tão, como é que eu posso dizer? Não chega a ser preços baixos, não tem, principalmente no distrito do Porto, né? Não é no centro do Porto, Felgueiras, mas é pertinho. Então, tem os arrendamentos sim caros, não é barato, mas nas freguesias, assim, 15 minutos de distância do centro, pode ser que encontre algum arrendamento mais barato, como na maioria dos lugares. Escola e trabalho tem demais, viu? José, agora está complicado conseguir o visto D1. Teria alguma outra alternativa legal? Não, o visto D1, a condição dele para conseguir é um contrato de trabalho. Tendo um contrato de trabalho, uma carta convite, é tranquilo para tirar. Ele não é complicado, né? Basta a pessoa ter esses documentos. Agora eu entendo que seja complicado às vezes a pessoa conseguir um contrato estando lá no Brasil. É um pouco mais difícil. A alternativa que muita gente está usando agora é o visto de estudo. Por mais que pareça complicado, mas o visto de estudo é o mais simples que tem. A única condição que você tem que ter para tirar o visto de estudo, as únicas, aliás,
é estar matriculado numa escola aqui em Portugal, e eu recomendo a Prepara Portugal. Eu mesmo faço a matrícula de muitas pessoas quando querem vir com esse visto. E a outra condição é ter ali uma renda, um extrato bancário bom, né, para poder comprovar meios de subsistência. Mas é um visto tranquilo, todo mundo, tá muita gente tirando mesmo esse visto. E em relação a estudar na escola, você não precisa estar na escola direto, só precisa ir na escola uma vez a cada 2 meses, né? E as aulas são online, é muito fácil de estudar, tem pessoas de várias idades, qualquer idade consegue estudar na Prepara. E o visto é um visto que tem um respaldo legal aqui em Portugal, o visto de estudo. Maria Genilda, boa noite, seja bem-vinda, Maria Genilda. Qual a cidade que você fala? Me digam aí qual é a cidade que vocês estão falando, para eu saber aonde essa live está chegando, né? E eu nem pichei o cabelo. Estou vendo agora que está assanhado aqui, né? Mas vamos lá, gente. Fique à vontade para mandar aí a sua pergunta e deixar o seu like. Deixa eu ver aqui quem mais está na live. Travou aqui. Mas enfim. Olha, agora, em junho, gente. Em junho eu vou começar, aliás, eu vou voltar de novo à gravação dos vídeos normal. Eu dei uma parada com os vídeos porque estava uma correria. Eu estava, aliás, estou, né, na correria para abrir uma empresa nova aqui em Portugal. Em breve vocês vão saber. Correrias de mudança de casa e isso atrapalhou a produção de vídeo, né? Mas eu já estou com muito roteiro pronto de vídeo legal e agora, semana que vem, em junho, eu começo aí a gravação de muito conteúdo legal. Vocês vão gostar. Bruno Vilela, José, sei que estou fora do tema. Olha, gente, não se preocupem com o tema, viu? Pode mandar qualquer pergunta. Eu boto ali o tema na capa, mas aqui na hora do chat, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Te marquei num post no Instagram sobre a situação de um amigo que foi dispensado da casa e está morando na rua. Quando possível, dá uma atenção. Obrigado, desde já. Tá certo, depois eu vou olhar lá, Bruno. O Marcel está em Salvador, legal, Salvador, Bahia. João Aragão, esse visto de estudante, se pode levar acompanhante, precisa ser casado com o marido ou só junto serve? Ou ela vai primeiro ou já pode ir junto comigo com o visto de estudante? Não, o ideal é que os dois vá juntos, né? O visto de acompanhante tem que ir junto. E não precisa ser casado, basta vocês comprovar que vocês têm ali uma união estável, um contrato de aluguel, qualquer coisa que comprove que vocês vivem juntos. Se tiver filhos, melhor ainda. Se não tiver, é fácil comprovar que vocês moram juntos e dá sim para aplicar. Juliana, indo com visto de estudos, quando tiver a entrevista na AIMA, precisa apresentar contrato de trabalho ou só o extrato da conta com valor exigido para comprovar? Muito boa pergunta, Juliana. Vamos lá. Quando você vem com o visto, você tem uma autorização para residir em Portugal. O teu visto é um visto de residência, um visto de estudo, ok? Até aí tudo bem. Só que você precisa ter agora uma autorização para morar. Você veio com a autorização para entrar e residir, agora precisa de uma autorização de residência de fato. E você tem 2 opções para você tirar essa autorização de residência. Através dos estudos, pelo artigo 92, ou através do trabalho subordinado. No dia do agendamento da AIMA, você pode ter ou levar o contrato de trabalho, os recibos de vencimento e tirar a residência por trabalho subordinado. Ou, se você quiser, você pode tirar através do artigo 92, através dos estudos. Então, fica a seu critério, o que for melhor para você. Se for através dos estudos, tem que comprovar o meio de subsistência, um extrato bancário ali do ano todo, comprovar que tem como se manter em Portugal. Se for com um contrato, o contrato já é essa comprovação financeira. Natália Nascimento, boa noite, José. Falo de Maracanaú, olha só, minha conterrânea lá do Ceará, né? Vizinho a Fortaleza. Seja bem-vinda. A Maria está em Recife, outra nordestina também. Marverson, visto de estudante, geralmente qual o valor preciso ter de início? Boa pergunta. Primeiro, é preciso fazer a matrícula na escola. Esse é o primeiro passo. E a matrícula e o curso completo gira em torno de 1.300 euros mais ou menos. Só que esse valor, ele pode ser parcelado em 10 vezes no débito direto. Você nem precisa ter cartão de crédito. Vamos supor que você tem uma conta da Wise. A conta da Wise é ok,
Dá para você fazer esse parcelamento, é só falar comigo que eu mesmo faço a matrícula. E aí você fica pagando por mês, tem que ter dinheiro na conta todo mês para pagar a parcela daquele curso. Vamos supor que é 1.300 euros, 10 parcelas de 130 euros, todo mês será pago. Né? É o primeiro passo, é a matrícula da escola. Se tiver um cartão de crédito em real no Brasil com um limite bom, você pode pagar parcelado em até 18 vezes, né? Só que aí entra o juro do cartão. Então tem que analisar para ver qual é o melhor passo, o melhor jeito para você. Aí pagou a escola, legal, fez a matrícula, agora é o processo do visto. Lá na VFS você vai gastar mais ou menos uns R$1.000 de taxas de visto. É a taxa do consulado, é a taxa do correio, isso aí é um valor que não dá para não pagar. Outra coisa são taxas com documentos, você vai ter que apostilar o antecedente criminal, autenticar a xerox do passaporte, xerox da CNH ou do RG, então aí vai gastar mais uns R$200 a R$300, né? Eu não estou somando, mas estou falando os valores. Então, esses valores de taxas do documento, aí tem a assessoria do visto. Se você for tirar o visto sozinho, você não precisa pagar assessoria. Basta você pesquisar, entender como é que é, tirar dúvidas e dá para tirar o visto sozinho. Se precisar de uma assessoria, é mais ou menos 600 euros uma assessoria para tirar o visto de estudo. Então esse é o valor que você vai gastar. Eu sou de Sobral, Ceará, o João Aragão, legal, mais um conterrâneo aí do Ceará. Leidiane Abreu, boa noite, José. Eu e meu marido, José Carlos, já demos o primeiro passo tirando o NIF. Legal, que coisa boa. Com a mala cheia com a Mônica. Legal, gente. Quem precisar tirar o NIF, tirar o NIS, pode falar com a Mônica da mala cheia. Tem nesse link fixado aqui do comentário. E é a melhor coisa que você faz, é já vir com os documentos prontos. Porque eu sei que é um valor que você gasta ainda no Brasil, mas a gente tem que ver isso como um investimento. Porque o que você está gastando agora, investindo agora no documento, você vai recuperar logo no primeiro mês em Portugal arranjando um trabalho. Porque quando não tem documento, demora mais tempo para conseguir um trabalho. Tem que ficar esperando tirar o NIS, tirar o NIF. E todo esse tempo que passa, você vai gastando dinheiro em Portugal e gastando em euro. E aí acaba saindo mais caro. É muito melhor fazer o que a Leidiane fez, já vir com o documento certinho e chegar aqui, estar apto para trabalhar. Ana Maria Aule, boa noite, Ana Maria, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença, direto de Barcelos. Ana Maria, eu sei que ela mora em Barcelos. Bruno Vilela, sobre o visto de estudo, precisa pagar a matrícula ou o curso todo? Quanto fica em torno total sendo uma pessoa? Vamos lá. A Prepara Portugal, ela tem 9 cursos. Então esses 9 cursos têm 3 tipos de valores. Tem um que é 1.180 euros, tem outro que é 1.280 e tem outro que é 1.380 euros. Esse é o valor do curso. Depende do que você escolher. Tem uma tabela, se você quiser eu mando no Instagram. Quando terminar, me lembra que eu te mando lá os preços totais de cada curso para você escolher o seu. Além disso, tem a taxa de matrícula. A taxa de matrícula é 160 euros. Ela é paga na hora de fazer a matrícula. Por exemplo, a gente vai fazer a sua matrícula. Você está falando comigo, a gente está ali conversando, eu te mando os dados da escola, você faz a transferência com o pagamento da taxa de matrícula. Com esse comprovante da taxa de matrícula, aí eu já consigo efetuar a tua matrícula. E aí você vai escolher o parcelamento que você quer. Se você pode parcelar em 3, em 6, em 10, tudo pela conta da Wise. Então é tranquilo. Ó, de estudante, visto de estudante, a minha esposa pode trabalhar e eu também? Pode. O visto de estudo aqui em Portugal não tem essa restrição. Você pode trabalhar a carga horária que quiser. E esses cursos que eu estou mencionando, ele não atrapalha o trabalho, porque você vai estudar dentro da sua folga e a aula presencial é só de 2 em 2 meses. Então é bem tranquilo para trabalhar. O acompanhante que vem com o visto de estudo, ele também pode trabalhar. Ele vai receber um visto igual você. Ambos terão um visto, ambos terão um agendamento na AIMA para comparecer no dia e levar ali um contrato de trabalho para tirar a autorização de residência. Então é super viável.
Natália, José, o NIF e o NIS pode ser tirado antes dos demais documentos? Pode. Tem muitas pessoas que tiram o NIS e o NIF antes de tirar o visto. E não tem problema nenhum. Uma coisa não interfere na outra. A análise que vai ser feita dos seus documentos do visto é os documentos do Brasil. O NIS e o NIF não entra naquele rol de documentos do visto. Então não tem problema nenhum. Pode tirar antecipado. E eu até recomendo, até por conta da questão de preço, né? Aqui em Portugal, gente, infelizmente eu vou falar uma coisa que acontece muito e é muito chato para quem está no Brasil. Os preços aumentam demais, né? Aumentam mesmo. De repente aumenta o salário, o pessoal aumenta o documento, aumenta isso. Se mudar uma lei e aumenta a dificuldade para tirar aquele documento, todo mundo vai aumentar o preço, porque aumentou a dificuldade, aumentou a procura, aumenta o preço. É assim, então eu recomendo tirar antes esses documentos para aproveitar ali o preço e não esperar subir, não esperar ficar mais caro para poder tirar. Ó, após um ano, como renova o visto da Prepara? Olha, a Prepara ela não tem visto, a Prepara ela não tem nada a ver com o visto de estudo. A única coisa que a Prepara faz é a matrícula da escola e te dá a carta de aceite, que é uma declaração de matrícula. Depois que você tem esse documento, a carta de aceite, a declaração de matrícula, aí o próximo passo é com a VFS, com o consulado para poder tirar o visto. Chegou em Portugal com o visto, o seu agendamento é com a AIMA, não tem nada a ver com a Prepara. A Prepara vai entrar nessa história somente na hora que a AIMA ligar, porque a AIMA liga para a escola confirmando se realmente aquele aluno está tendo presença, está indo na aula, né, para ver se ele está realmente ativo no curso, ativo na escola. Aí sim, a Prepara confirma os dados do aluno se ele estiver realmente presente. Mas ela não tem nada a ver com os documentos, tá certo? E para renovar, agora vamos falar de renovação da residência. Ele falou renovar o visto, mas eu acredito que seja a residência, né? Porque o visto, ele não renova. O visto, você vem com ele e você vai trocar esse visto por uma autorização de residência. Vai dar entrada nela. E a autorização de residência, quando expirar o prazo dela, vamos supor que você tirou uma de 2 anos. Quando terminar esses 2 anos, vai ter que ter um novo agendamento na AIMA, para comparecer de novo na AIMA, pagar uma nova taxa para receber um novo cartão e, claro, vai ter que comprovar os meios de subsistência. Você vai ter que comprovar na AIMA que você tem moradia, que você está trabalhando, que tem um contrato de trabalho, que tem como se manter em Portugal. É a mesma coisa da primeira residência. Vai ter que fazer as mesmas comprovações. Mas é tranquilo, o único problema na renovação é a demora. Tem gente aí que já está com mais de 10 meses esperando a renovação. Esse é um problema sério da AIMA, essa demora na entrega de documentos. Tem muita gente que está passando por isso, mas dá para se antecipar, né? Antes da renovação chegar, dá para você correr ali atrás da AIMA ou falar com um profissional, com um advogado, para poder agilizar essa renovação. José, se eu for como turista, tem como conseguir um arrendamento no Relocation? Tem. E depois fazer a matrícula na escola, é possível esse caminho? Olha, é possível, mas eu não recomendo, tá certo? Muita gente tem feito isso, acabou se tornando uma brecha. O que acontece? A pessoa vem como turista, se matricula na escola, busca um agendamento na AIMA e dá entrada na residência. Tem muita gente fazendo isso, inclusive agora, quem está irregular em Portugal ainda pode fazer isso. Só que há 2 semanas atrás, o Conselho de Ministros aprovou aí uma nova lei que vai acabar com essa possibilidade da pessoa estar como turista em Portugal, se matricular numa escola e fazer residência. O Conselho de Ministros aprovou, mas a lei não está em vigor, porque além dos ministros, a lei tem que ir para o parlamento, aí vai ser votado no parlamento, para depois ir para o presidente, e se o presidente sancionar ou vetar. Então não dá para dizer que essa lei vai entrar em vigor, e também não dá para dizer quando, a gente não sabe se vai ser aprovada ou não. Mas é um risco, a pessoa vir como turista hoje, com essa lei aí em andamento para ser votada, é um risco muito grande, porque
Você pode chegar aqui em Portugal, estar como turista, se matricular na escola, gastar o dinheiro que você trouxe ali com relocation, com casa, e entrar a lei proibindo isso. Aí você fica irregular, não tem como se regularizar, e aí é um problema grande. Eu não arriscaria, tá certo? Mas muita gente tem feito isso. José, então eu pago a matrícula à vista e parcelo o curso ainda estando no Brasil. Exatamente. O primeiro passo, pagou a matrícula, fez a transferência, aí vai passar para a parte do curso. Aí faz o parcelamento ainda no Brasil, todo mês você fica pagando. E o curso, gente, também vale a pena ressaltar que você começa a pagar, mas só vai começar no mês que você escolher. Por exemplo, eu quero ir para Portugal em setembro, um exemplo. Eu estou no Brasil, eu ligo para a escola, faço a minha matrícula e ali tudo ok. Eu quero começar o curso em setembro. A matrícula vai ser para setembro, porque aí dá tempo a pessoa tirar o visto, tudo direitinho. O curso começa em setembro, mas o pagamento já começa agora. Eu já começo pagando até chegar em Portugal durante 6 ou 10, depende do tanto de parcelas que a pessoa escolher. Mesmo indo com visto de estudo, tem que apresentar contrato de trabalho na primeira entrevista da AIMA para conseguir a residência? A Juliana está perguntando. Você tem duas opções, Juliana. Quando você vem com visto de estudo, você está enquadrada no artigo 92. E nesse artigo, você pode tirar uma autorização de residência através dos estudos. Só que aí você tem que comprovar os meios de subsistência. Então, se você não está trabalhando, não tem um contrato de trabalho, você tem que ter salário mínimo de Portugal durante um ano. Ou seja, 12 vezes 920 euros na sua conta, porque você vai mostrar para a AIMA que você tem como se manter em Portugal. Eu estou estudando em Portugal, eu tenho dinheiro na conta, eu tenho como se manter. Eu não tenho um contrato de trabalho, mas eu tenho dinheiro. Então essa é a questão. Se por acaso você não tem esse dinheiro no banco, o contrato de trabalho vai ser a tua garantia. Você vai mostrar o contrato de trabalho e aquele contrato ele informa para a AIMA que você vai receber um salário todo mês durante um ano. Então, está garantido também. Depende do que for melhor para você. José, desses cursos... Depois, eu não entendi essa pergunta. Acho que é o curso que você está perguntando. Qual o curso, né? João, se você faz um visto de estudante... Não. Ah, sim, tá aqui. Qual a duração desses cursos? O Bruno está perguntando. A duração sempre vai ser mais de um ano. Por quê? É uma exigência da AIMA que a escola, a escola que dê essa carta de aceite, ela tem que ter alguns requisitos. O primeiro delas é ser reconhecida na DGERT, que é um órgão daqui. A Prepara. Segundo, o curso tem que ter um ano ou mais de um ano. A Prepara tem essa duração. Tem que ter aulas presenciais. A Prepara tem aulas presenciais também. Então, o curso é 12 meses, mas você tem a opção de 3 meses de estágio. Isso é opcional. Por exemplo, eu estou fazendo o curso de marketing digital. Estou perto de terminar. Quando eu terminar, se por acaso eu estiver procurando emprego numa empresa de marketing digital, a empresa ela pode exigir que eu tenha alguma experiência, um estágio. E aí é onde entra a questão do estágio da escola. Eu solicito, eu continuo fazendo o curso por mais 3 meses e trabalho em um estágio, em uma empresa, um estágio não remunerado, para poder ter experiência, para poder conseguir um trabalho. Então, o aluno que escolhe, se ele quiser fazer esse estágio, a escola consegue essa vaga em alguma empresa ou até mesmo na escola para poder provar essa experiência. Vamos deixar o like, é isso aí, muito obrigado, Bruno. Deixem o like, pessoal. A gente está com 37 pessoas e 23 likes. Muito obrigado às 23 pessoas que deixaram o like, isso ajuda bastante. Quem não deixou, eu agradeço muito se você puder deixar. É gratuito, não gasta nada. Vamos lá. É isso aí, Ana. Rafael, fala José, boa noite para a galera da live. Então, e aquela entrevista com a Nanda Formiga? Pois é, mano. Que eu fiz a ponte no meio de campo, sai ou não sai, um abraço. Legal, Rafael, mas a gente tem que se encontrar também. O Rafael e a esposa dele, a gente se conheceu
acabou numa correria, uma mudança de casa e tudo, e eu não tive mais tempo. Mas vamos marcar, vou falar contigo e vamos conversar com a Nanda também. HL pelo mundo, essa informação é da Prepara? Sim, os cursos que eu estou mencionando aqui é da Prepara Portugal. Parabéns pela nova casa, Deus abençoe, muito obrigado, meu amigo. Perfeito, entendi. Legal, Juliana. Com visto através da Prepara, precisa comprovar 12 meses de salário ainda aqui no Brasil ou só na AIMA em Portugal? Ah, vamos lá, boa pergunta, Marcel. Quando você vai dar entrada no seu visto, lá na VFS, o consulado exige sim essa comprovação financeira de 12 salário mínimo português, porque o consulado quer saber se você tem como se manter em Portugal. Se você comprovar que tem esse dinheiro para se manter em Portugal, ele te dá o visto, ele aprova o visto. Agora, 12 salário mínimo português, eu entendo que seja um valor alto, às vezes para quem está no Brasil, às vezes pode ser que não tenha esse valor completo. O que é que muita gente está fazendo e que está dando certo? Uma carta convite. Se você conhece alguém em Portugal que possa te fornecer um termo de responsabilidade, que é uma carta convite, essa comprovação ela cai pela metade. Ou seja, de 12 meses de salário, você vai comprovar só 6 meses. Por que disso? Porque o termo de responsabilidade, que é a carta convite, ela está informando para o consulado que você tem onde morar, que você vai ter onde ficar quando chegar em Portugal. Então você não vai gastar com arrendamento. E aí a comprovação financeira fica só a metade, tá certo? José, eu e o Gerson vamos cursar o inglês técnico. Vamos fazer em agosto a matrícula. A carta de aceite é enviada por e-mail para dar entrada em nossos vistos. Sim, depois que você faz a matrícula, demora mais ou menos 14 dias para essa carta de aceite estar no seu e-mail. Depois é só imprimir e pronto. Se você quiser a carta física mesmo, a gente envia pelo correio, eu mesmo envio a original, só que tem os custos do correio, né? Mas só com o PDF você consegue dar entrada no visto, não tem problema nenhum. Não, eles não exigem a original, tá certo? E legal, o curso de inglês é muito bom. Quando for fazer a matrícula, fala comigo que eu mesmo faço questão de cuidar da sua matrícula. Paula, boa noite, José. Em Vila Nova de Famalicão tem muita empresa que contrata motorista de caminhão. Minha habilitação é D. E tem que fazer alguma mudança na habilitação? Tem, Paula. Para poder trabalhar como motorista de pesado, motorista de caminhão, tem que fazer o CAN. Primeiro você tem que ter a sua residência em Portugal. Conseguiu a residência? Você vai trocar a carteira do Brasil pela de Portugal. Depois disso vai fazer o CAN. E depois do CAN, aí você está apta para trabalhar nessa área, tá certo? E essa área não falta vaga em toda Portugal. Qualquer lugar que você for, vai ter empresa para você trabalhar. Aqui em Famalicão tem muita, mas tem muita vaga mesmo nessa área. Tem um colega, o Ângelo, que ele terminou agora o CAN, há 2 meses atrás. Aí ele trabalhava na fábrica, inclusive a mesma fábrica que eu trabalhava com ele. Aí ele saiu da fábrica, fez o CAN e foi procurar um emprego de motorista de caminhão. Ele tinha emprego para escolher. Todo dia ele olhava lá, analisava as empresas que estavam aceitando proposta, e ele olhava, ele passou uns 20 dias procurando, mas se ele quisesse, ele teria trabalhado na primeira semana. Só que ele ficou escolhendo qual era melhor, até que ele conseguiu o que ele queria. E hoje ele está trabalhando no caminhão. Quando ele voltar, que ele está agora na Europa, aí, Espanha, Bélgica, Alemanha, quando ele voltar eu vou gravar um vídeo com ele perguntando como é que foi essa experiência dele dos primeiros dias, e vai ser bem legal. Mas tem emprego para escolher nessa área. Leidiane, José, eu tenho técnico de enfermagem. Como faço para validar? Ou vou ter que fazer curso aí de enfermagem? Aqui vai ter que fazer. Não, porque não tem técnico de enfermagem aqui, só tem enfermagem mesmo, viu? 14 euros, dá para ficar tranquilo até arrumar um emprego. 14 euros, 14 mil euros, 1.400 euros, eu não entendi, João, mas pode mandar a pergunta de novo que a gente responde. HL pelo mundo, pelo CETESP, precisa de comprovação financeira somente dos acompanhantes? Olha,
O que é o CETESP? Eu não entendi a pergunta, tá certo? Mas a comprovação financeira é assim, o titular do visto, ele tem que comprovar o ano todo. Se ele tiver carta convite, ele comprova só a metade, 6 meses, ok? O acompanhante é 50% também. Ele tendo uma carta convite, ele comprova metade dos 50%. Vamos lá. É fácil fazer amizade aí com os portugueses? Olha, eu acredito que sim. Por quê? Tem muita gente que diz que é difícil, mas eu não tive dificuldade para fazer amizade com português. Qualquer café que você vai, se você der um bom dia, chegar com educação, souber chegar, eles conversam, você pediu a informação. Eles são gentis, são cordiais. Pelo menos aqui na região norte, é muito tranquilo para fazer amizade. Agora, aliás, eu falei de contato, né? Fazer um contato com o português é muito tranquilo. Agora, a amizade mesmo assim é algo que demora mais. Não é de um dia para a noite, né? É algo que você vai construindo ao longo do tempo. Eu já fiz muita amizade aqui com vizinhos portugueses, com colegas. Então, tem vizinhos que a gente morou perto que até hoje frequentam a nossa casa, a gente frequenta a casa deles. Então, isso é a longo tempo. A gente conhece muito português, mas a amizade mesmo assim de frequentar os mesmos lugares são pouquíssimas. Então vou ter que comprovar 12 na VFS. É, isso aí. Qualquer coisa, me chama lá no Instagram depois que a gente conversa. José e o Elvis aqui, esposo da Paula, com a letra D, eu consigo o visto D1? Não, o visto D1 tu só consegue se tiver um contrato de trabalho, tá certo? O contrato de trabalho é a chave para o visto D1. Aí, só que com a carteira D, já ouvi falar que tem algumas empresas que ela busca pessoas que estão no Brasil ainda e vêm para cá com a carteira D, vão fazer o CAN, vão fazer tudo pela empresa, vão ficar trabalhando na empresa, mas não de motorista. Vão trabalhar em outra área até estar apto a trabalhar de motorista. Já teve pessoas que vieram, assim, de vez em quando, tem empresas grandes lá de Lisboa que trazem 100, 200 motoristas. E isso é uma coisa que vale a pena pesquisar. Se você pesquisar no YouTube aí vídeos de pessoas que conseguiram emprego assim, vai ter muitos relatos de pessoas que conseguiram essa vaga. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não é fácil, mas pessoas conseguem sim e vêm. Até mesmo porque tem o visto via verde, né? Tem um tipo de dispositivo, não é nem um visto, é um dispositivo que acelera o visto, que algumas empresas tiram esse visto para a pessoa ainda no Brasil. Mas isso é a minoria das empresas que faz, não é tão fácil, não é tão acessível. A live está com anúncio, é verdade, Juliana. Eu parei de tirar o anúncio porque o YouTube derrubou o alcance da live. De primeiro a live batia 100, 120 pessoas sempre. Aí eu peguei e comecei a tirar o anúncio, porque eu não queria que o anúncio atrapalhasse vocês. E aí eu recebi uma mensagem no YouTube, que as minhas lives estavam com pouco alcance, porque elas estavam desmonetizadas, não tinha anúncio. Ou seja, o YouTube ele quer ganhar dinheiro. Então, se uma live está desativada os anúncios, o YouTube não vai entregar ela para mais pessoas. E aí, isso derrubou um pouquinho o alcance da live e eu precisei agora colocar os anúncios novamente. Eu não queria, mas para que a live tenha um público melhor, infelizmente tem que ter os anúncios, tá certo? Vamos lá, João, 14 mil, agora sim, 14 mil euros, dá para arrumar, ficar tranquilo até arrumar um trabalho? Dá sim, 14 mil euros, você vem tranquilo, tranquilo mesmo. Vamos supor que 2 mil euros você gaste no arrendamento, no aluguel. Eu não estou dizendo o aluguel de 2 mil, mas eu estou dizendo completo, porque às vezes as pessoas pedem 3, 4 meses adiantado. Então vamos imaginar que você gastou 2 mil com arrendamento, você gastou 3 mil com o carro, foi 5 mil, ainda sobrou 9 mil. Então, vai gastar mais 2 mil comprando alguma coisa para casa e tudo, ainda sobra 7 mil de reserva. Então, é um valor bem legal. CETESP é um curso técnico público. Sim, mas não tem nada a ver aqui com Portugal. Infelizmente, para tirar o visto, tem que ser por uma escola portuguesa. O senhor faz acompanhamento de pessoa, passo a passo do visto de estudante? Sim, nós estamos fazendo. Eu ainda não mencionei, não divulguei, mas a gente vai começar agora
de fato a trabalhar com isso. Eu estou falando em primeira mão com vocês, mas eu já trabalho com isso há muito tempo através da agência Mala Cheia. Pode falar com a Mala Cheia, que ela vai te falar sobre isso. Mas agora, nos próximos dias, a gente vai estar mostrando uma novidade bem bacana para vocês. Eu não posso falar muito ainda, mas vai ser muito bom. Inclusive, para quem assiste a live, vai ter muita promoção bacana para vocês. Boa noite, eu sou português, mas estou no Brasil há 15 anos. Legal, Antônio Pereira. Qual cidade você está, Antônio, aí no Brasil? E qual cidade você é aqui de Portugal, para ver se eu conheço? Leidiane, José, a Prepara Portugal tem curso sobre a área da saúde que eu possa fazer? Não, infelizmente não tem na área da saúde ainda, por enquanto não. Boa noite, José. Sobre arrendamento em Portugal, continua disputado nas cidades com zona industrial. Alguma cidade ou região com mais facilidade. O arrendamento, mesmo com a diminuição de imigrantes chegando, mesmo assim, o arrendamento continua difícil, né? Não é fácil. Você encontra muito apartamento. Se você entrar no Idealista aqui em Famalicão, vai ter muito apartamento para alugar. Casa é mais complicado. E às vezes tem uns aluguel muito fora da realidade, né? Aluguel T2 cobrando 800, 700 euros. É um valor muito caro. Mas tem. Quanto mais estruturada for a cidade, maior vai ser a procura. Vila Nova de Famalicão é uma cidade extremamente organizada, estruturada, com muita oportunidade de emprego. Então a procura aumenta e aí o preço do aluguel aumenta também. Mas sou capaz de ir para Portugal. Legal, Antônio Pereira. Pois venha visitar a sua terra. Volte para a sua terra. Não, mas eu sei, tem muito português que mora no Brasil, que já construiu a vida no Brasil e que vive muito bem e que gosta. Eu acho muito legal isso. Mas visitar as origens também é muito bom. Todo ano eu vou no Brasil e eu gosto muito, né? Vamos lá. José, você faz esse trabalho de ir nas empresas para deixar o currículo? Sim, a gente faz um suporte ao emprego aqui em Famalicão, mas é para quem está aqui em Portugal. E aí a gente vai com a pessoa nas agências, na zona industrial, nas empresas e faz esse trabalho sim também, viu? Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixem o seu like, gente, se inscrevam no canal. Eu tô só vendo aqui porque tem uma ligação aqui. Pronto. Tirei. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e olha, quero pedir o apoio de vocês porque a gente vai voltar a gravar os vídeos agora 2 por semana pelo menos e eu conto com o apoio de vocês. Vai ter vídeo aí muito legal que eu estou preparando o roteiro, muito assunto bacana. Chegou o verão, né, praticamente, já está no finalzinho da primavera e agora é muito bom para gravar, então vai vir muito conteúdo legal, tá certo? Então eu conto com a presença de vocês, tá certo? E deixe sua pergunta também. Deixa eu ver aqui qual foi a próxima pergunta. Travou aqui. Peraí. Vamos lá. Pronto, destravou. Tava travando. Existe em Portugal sim, são cursos técnicos em Portugal com duração de 2 anos. Esses dias recebi a carta de aceite. Ah, sim. Valeu. Ah, legal, obrigado, cara. Eu não sabia, tá certo? Então, ainda bem que você mandou a informação aí, que bom. Mas eu não sei sobre esse assunto, tá bem? Mas eu vou pesquisar e muito obrigado pela informação. Fica em Barcelos, legal. Bruno Vilela, com tudo que vem acontecendo em Portugal, muitos já pararam ou estão imigrando também. Por favor, não nos solteiros, não solte nossa mão. Não, com certeza. Rapaz, olha, muita gente está indo para a Espanha, é verdade. Mas a gente vê muita gente saindo, mas também muita gente chega. Então tem uma rotatividade muito grande em Portugal. Porque a Espanha é uma realidade que não é para todo mundo. Do mesmo jeito que Portugal, às vezes é uma realidade que não é para todo mundo, né? Do mesmo jeito que tem público indo para a Espanha, tem público chegando em Portugal que naquele momento
A realidade dele não é a Espanha, é Portugal. Então, não solta a mão não, eu amo Portugal e eu quero continuar assim com esse trabalho. Às vezes, quando eu sumo aqui, gente, do YouTube, é porque é essas coisas que acontecem, né? Mudança de casa, abertura da empresa, vocês vão ficar sabendo de tudo, né? Em junho agora eu vou vir com tudo e a gente vai estar junto de novo. Felipe, boa noite, meu nome é Felipe, tenho 23 anos, estou indo para Portugal no mês que vem com visto D1. Legal, Felipe. Você teria alguma dica de quais os próximos passos para eu fazer? Felipe, se você já está vindo, o ideal é que você tire o NIF e o NIS. Eu não sei se você já tirou. Se já tiver tirado, ótimo. NIF, NIS e o visto, você chega em Portugal e a probabilidade de encontrar um emprego é rápido, é grande, é gigante. Agora também depende da cidade que você vai. Eu não sei qual é a cidade que você escolheu. Se você quiser falar aí, pode falar que eu dou a minha opinião sobre essa cidade. Porque eu já percorri os 18 distritos de Portugal, de uma ponta a outra. Então, eu conheço bem cada pedacinho aqui de Portugal, graças também ao relato dos inscritos, dos seguidores que moram nas regiões e que contam. Recebo muita pergunta, muita informação, como essa que eu recebi nesse instante, do HL pelo mundo. Então a gente vai aprendendo, né? Ganhando um pouquinho de bagagem. Então, me diga aí qual é a cidade que você escolheu e a gente vê o que fazer, se é boa ou não. Priscila Albuquerque, boa noite, Priscila. A Priscila esteve aqui em Portugal também. Doutora Priscila, muito obrigado pela presença. Antônio Pereira, tenho que ter o visto de trabalho. Não, se você é português, é cidadão português, você não precisa de visto, tá certo? Eu estou indo direto para Lisboa porque o trabalho que eu consegui foi lá. Legal, que bom, cara. Lisboa tem muita oportunidade de emprego mesmo. Tem muita concorrência, mas também tem muito emprego. Que bom, fico feliz, Felipe. Consigo trabalhar com CNH categoria B? Consegue sim, tem muita empresa que contrata, aqui chama carros ligeiros, né? Motorista de ligeiro. O que a gente chama de van aí no Brasil, aqui eles chamam de carrinha também, carrinha comercial, carrinha de trabalho. Então tem muita vaga, por exemplo, para o CTT, que é empresa igual aos Correios, Amazon, Temo, empresas que fazem entrega de produtos, todas elas contratam imigrantes, mesmo sem ter a carteira de Portugal ainda, com a carteira B do Brasil, tem muita oportunidade nessa área. E até mesmo em fábricas, a área de logística também tem muita oportunidade. Daiane Lucena, boa noite. José, seja bem-vinda, Daiane. Muito obrigado pela presença. Deixe a sua pergunta e quem puder, deixe o seu like também. Empresa contrata ainda no Brasil. Tem muita empresa contratando sim, ainda no Brasil. Mas não é fácil, não é uma coisa que a gente encontra todo dia. Mas eu recebo muita mensagem de pessoas que conseguiram um contrato. Muita gente que está aqui no canal, no Instagram, quando ele consegue um contrato estando no Brasil, ele compartilha comigo, ele vem contar a novidade. Ô José, estou muito feliz, consegui um contrato, vou tirar meu visto. Eu, legal, que bom, parabéns. Então eu tenho escutado falar esses relatos. Agora, não é uma coisa fácil, tem que procurar, tem que bater na porta, tem que mandar e-mail, tem que fazer de tudo, mandar mensagem. O LinkedIn é uma ferramenta muito boa para conseguir esses contatos com as empresas, tá certo? O visto de estudante. Quantos anos ele fica em Portugal? O visto de estudante tem a duração do curso. Por exemplo, o curso tem 1 ano, o visto de estudante tem a validade de 1 ano. Só que dentro dessa validade de 1 ano, você vai comparecer na AIMA, no agendamento da AIMA, e vai pedir a sua autorização de residência. E a autorização de residência, ela pode vir com 1 ano, como pode vir com 2 anos, né? Depende do tipo de residência que você pedir. Boa noite, eu consigo trabalho na rede de supermercados ainda no Brasil? É difícil, viu, Joel? Supermercado, essa área não é fácil contratar ainda no Brasil. Por quê? Porque são uma área que aqui em Portugal já tem muitos imigrantes que procuram trabalho e eles conseguem ali um funcionário rápido, fazer uma entrevista e conseguem. Não é uma área que está necessitando de mão de obra urgente, como é o caso da construção civil, por exemplo. Aí sim, construção civil precisa e muitas empresas trazem gente ainda do Brasil, motorista de pesado, lar de idosos, são áreas que têm alta demanda.
E aí é mais fácil conseguir ainda no Brasil. Agora, supermercado, não. José, o que você acha de Bragança? Você sabe me dizer se tem muitas oportunidades de trabalho? Daiane, eu conheço Bragança. Eu tenho uma amiga que mora lá, que é a Ana Prada Relocation. A Ana Prada tem um canal no YouTube, muito bom o canal dela. E ela fala muita coisa sobre Bragança, né? E Bragança é uma cidade linda, é legal, muito boa de morar, tranquila. Tem algumas fábricas sim, mas não dá para comparar com a região norte, aqui, por esse lado de cá. Porque Bragança é o interior de Portugal, é menos oportunidade de emprego, mas tem. Eu converso com a Ana Prada, que ela mora lá em Bragança, e ela me diz que as pessoas que chegam lá demoram 2 meses, 3 meses, mas conseguem emprego, conseguem trabalho em várias áreas lá. Mas se for para Bragança, tem que ir preparada, com dinheiro para pelo menos 3 meses, tranquila, para ficar procurando emprego e tentar encontrar. Pode ser que encontre rápido, mas pode demorar, pelo que eu conheço. É diferente desse lado de cá, de Porto e Braga. Porto e Braga, você no primeiro mês você consegue trabalho. Sempre é assim. Já em outros distritos tem um pouquinho mais de dificuldade. Adevaldo, boa noite, José. Desde fevereiro, documentos e trabalho, tudo ok. Meu agendamento só para novembro. Tem como antecipar o agendamento? Tem, Adevaldo. Isso eu recebi também de alguns inscritos que conseguiram antecipar o agendamento. Mas é aquela questão, não é fácil. Tem que mandar e-mail para a Aiman, tem que ligar, tem que ir lá, tem que correr atrás da Aiman, tá certo? Para antecipar. Não é fácil. Mas se não conseguir antecipar o agendamento, não se preocupe, mesmo que o seu visto vença, ele perca a validade, você tendo um agendamento ativo, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Olha a Mônica, boa noite, Mônica, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Fiz meu currículo com vocês aqui de Santo Tirso. Ah, legal, Adevaldo, que bom, cara. Vamos marcar um café, mas tem tanta gente que eu chamo para marcar um café e é muita gente. E eu não consigo, às vezes, lembrar depois quem foi que eu falei. Então, vamos fazer assim, quem eu tiver aqui em Portugal, que quiser tomar um café comigo, quiser até gravar um vídeo comigo, chama lá no Instagram. José, eu queria muito gravar um vídeo com você. Ou, José, eu não quero gravar vídeo, eu quero só tomar um café. Então me chama lá no Instagram, porque a partir de hoje eu vou notar num papel todas as pessoas que mandarem essas mensagens lá no Instagram, que é para eu ter uma lista ali, para eu ter esse controle. Porque eu falo e depois fica perdido as mensagens, é muita mensagem e eu não sei mais com quem que eu falei, certo? Mas quem quiser, tá convidado. Europa para todos, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga Késia. Quem quiser saber sobre a Espanha, gente, sobre formas de se legalizar na Espanha, esse canal aqui, Europa para Todos, manda muito bem nesse assunto, tá certo? A Mauri de Almeida, boa noite a todos, seja bem-vindo. Só para mim ele deve... Tô devendo 80 café, ó. É verdade, e sem falar no churrasco, né? José Barbosa, minha habilitação é a categoria B. Consigo trabalhar em Portugal, entregador da Amazon, Mercado Livre, ou preciso mudar de habilitação para Portugal? Consegue, muita gente consegue aqui, sem ter a carteira de Portugal, já consegue emprego nessa área da logística, na área de entrega, tem muita oportunidade. Depende da região que você for. Mas a carteira do Brasil é aceita sim nesse primeiro trabalho. A Mauri de Almeida, José, quantos mil euros um estudante precisa ter para estudar e trabalhar em Portugal? Olha, se você for aplicar o visto de estudo, você tem que comprovar 1 ano de salário mínimo de Portugal, ou seja, 12 vezes 920 euros. Esse valor tem que estar na sua conta. Não é que você vai gastar, é um valor que você tem que comprovar que tem para se manter em Portugal. Então, 12 salários mínimos de Portugal tem que ter na conta. Fora isso, você vai ter os gastos com assessoria do visto, com documentação, tirar documentos de Portugal. Então, tem que botar na ponta da caneta para a gente saber exatamente o valor exato que vai dar. Ruth de Cássia Vieira, boa noite, José. Passei no mestrado, ia com visto de estudo, arrumei um trabalho, agora vou com visto de trabalho. Quando chegar, gostaria de participar de uma entrevista com você, indo para Guimarães. Legal, Ruth, que história legal. Ela estava com mestrado,
ia tirar o visto de estudo e conseguir um contrato. Que bom, fico muito feliz, Ruth. Me chama lá no Instagram para eu notar, tá certo? Eu vou marcar essas mensagens dos cafés. José Carlos, fala meu amigo, qual a sua resposta? Vale a pena ou não morar em Portugal? Na minha opinião, isso vai depender do perfil de cada pessoa. Vamos lá. Tem pessoas que vivem muito bem no Brasil. Tem pessoas que têm empresa, está estabilizado no Brasil, mora numa região boa, uma região segura, que vive uma vida confortável no Brasil. Essa pessoa, para vir para Portugal, às vezes ela vai ter que abrir mão de alguma coisa que ela tem no Brasil e vai começar de novo aqui em Portugal. E começo a gente sabe que não é fácil, sempre tem ali aqueles desafios iniciais, né? Então, talvez para essa pessoa não vale a pena ela trocar a vida que ela tem no Brasil para recomeçar em Portugal. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Tem pessoas que às vezes moram numa região difícil no Brasil, né? A violência tomando de conta, facção, o salário não dá para nada, a pessoa trabalha e não sai do lugar. Nesse caso, vale muito a pena, porque uma pessoa sozinha, e eu tiro por mim que eu vivi essa experiência, a pessoa sozinha, trabalhando em fábrica, fazendo hora extra, ela vive muito bem aqui, melhor do que ganhando 5 salários mínimos no Brasil, que era o meu caso. Eu ganhava 5 salários mínimos no Brasil e eu não vivia bem. E aqui eu cheguei em Portugal no meu primeiro ano, trabalhando em fábrica, ganhando 1 salário mínimo, fazendo hora extra, fazendo part-time no restaurante. Eu vivia muito melhor do que no Brasil, viajei para vários países da Europa, mesmo com um emprego comum, né? Então, claro que não é um mar de rosas, não é fácil, gente. Dentro dessa história tem muito perrengue, tem muito desafio, tem a solidão, tem a saudade da família, tem muita coisa. Por isso que eu digo, vai depender do perfil de cada um, né? Tem que pesar na balança os prós e os contras para a gente chegar nessa resposta, se vale ou não a pena. E às vezes pode valer a pena para um e para outro não. Ou seja, mais ou menos 70 mil reais, exatamente. Um ano de salário mínimo de Portugal está oscilando. Agora o euro deu uma queda, né? Está mais barato. Então está entre 65 e 70 mil reais nessa faixa. Esse é o valor que você tem que comprovar. Fora isso, tem os gastos ali com as questões de documento. Para concluir, com o tempo é obrigado trocar a minha habilitação brasileira pela de Portugal. Não que seja obrigado, mas é muito bom que você troque. Por quê? Quando você passa 3 meses, o período de turista em Portugal, você só pode dirigir em Portugal com a sua habilitação do Brasil. Se você for, por exemplo, para a Espanha, você não vai poder dirigir. Então, com a carteira de Portugal, que é a carteira que vale na Europa toda, você vai poder dirigir em qualquer lugar da Europa. E para trocar a carteira do Brasil pela de Portugal é muito fácil. É barato, gasta pouco, é rápido, então não tem por que não querer trocar. E a carteira de Portugal vale no Brasil. Quando você voltar no Brasil para passear, também vai poder dirigir lá tranquilamente. Lucas Garcia, com todas as restrições do governo de Portugal com brasileiros, o comportamento dos portugueses mudou com os brasileiros em relação ao emprego, tanto para a fábrica ou eletricista? Está mais difícil mesmo? Eu não percebi essa mudança, até porque essas mudanças, essas restrições, elas são recentes. A gente está no primeiro ano que o visto de procura de trabalho foi suspenso, né? Diminuiu um pouquinho, mas o tratamento é o mesmo aqui. Quem quer trabalhar, o português gosta, as empresas gostam de pessoas trabalhadoras, né? Não só brasileiros, mas tem muitas nacionalidades aqui. Se a pessoa é esforçada, gosta de trabalhar, a gente tem um tratamento legal aqui. Bruno, José, com o fim da manifestação de interesse, está muito difícil mesmo, pois só para comprovar o valor do visto sai 65 mil reais. Fora as taxas do visto, curso, moradia, etc. 100 mil reais para começar, sendo uma pessoa. É por aí, viu? É por aí, Bruno. E é verdade, é difícil. Eu entendo que juntar 100 mil reais é complicado no Brasil, né? É um visto que não é acessível para todos. É diferente do visto de procura de trabalho, que ele sim era acessível para todos. E a gente está na esperança que esse visto volte. A gente não sabe quando vai voltar. Foi uma promessa do governo que ele ia voltar com um novo formato,
mas ninguém sabe quando e nem sabe se vai voltar. Mas esse visto de procura de trabalho era bem acessível para todos. Em relação às mudanças no visto, qual está sendo a mais indicado para um casal com 9.000 euros? Tem notícia do visto de procura de trabalho qualificado? Pois é, foi esse que eu acabei de falar, né? Que a gente não sabe quando vai chegar. Em relação a 9.000 euros, eu considero que é um valor razoável, que dá sim para um casal vir. Em relação ao tipo de visto, depende, não tem como eu te falar qual tipo de visto para você, porque eu não conheço o teu perfil, o que você quer, se você quer estudar, se quer fazer um mestrado, se quer fazer um curso, ou se já tem um contrato, tem uma profissão que dá para conseguir um contrato. Depende, isso aí é necessário mesmo ter uma orientação de um profissional para indicar um visto adequado com o teu perfil. Ó, quanto é para gerenciar tudo o que precisa fazer? Mais uma vez eu vou dizer que isso depende, então a gente tem que mesmo sentar e conversar. Marca uma chamada comigo para a gente conversar, para eu entender o que você precisa direitinho, para a gente colocar na ponta da caneta e fazer ali um cálculo, né? Valeu, meu irmão, parabéns pelo trabalho prestado a todos nós que temos o projeto de ir para Portugal. Muito obrigado, José Carlos. José Barbosa, para tirar a habilitação de Portugal, é preciso fazer o quê? Tipo, baliza, etc. Olha, a habilitação de Portugal é complicado, viu, para tirar. Eu sei porque eu tenho uma amiga, eu mesmo já assisti aulas aqui, é complicado, a linguagem é diferente, gente. Por mais que seja português, o idioma, igual ao do Brasil, mas tem muita palavra diferente, muita forma de falar diferente, que confunde demais quem vai tirar a carteira. Se você puder tirar a habilitação ainda no Brasil, além de você pagar mais barato, você vai ter mais facilidade para tirar ela no Brasil. Tirar aqui em Portugal é bem complicado. Você acha que Portugal vai demorar muito para voltar atrás? Ou Portugal está tranquilo até o momento? Olha, Bruno, pelo que eu vejo aqui, aonde eu moro, porque a minha visão ela é aqui em Famalicão e é diferente de outros lugares de Portugal, né? Mas se eu for me basear por aqui, por Famalicão, eu torço e acredito que Portugal vai voltar atrás sim, porque está precisando muito de mão de obra. Aqui em Famalicão precisa, né, de muita gente para trabalhar, principalmente construção civil e lar de idosos. Então, mas eu não posso pegar a minha visão aqui de Famalicão e generalizar para Portugal inteiro, né? Mas se eu for olhar só para esse lado de cá aqui do norte, eu acredito que sim, ele vai ter que voltar atrás, porque precisa muito de mão de obra. Europa para todos. José, quanto a morar em Portugal, não podemos esquecer do enriquecimento cultural dos nossos filhos. Boa! Que é gratuito. Para mim foi uma das melhores coisas que Portugal me deu, além de viajar muito. Kézia, eu estava falando isso com uma pessoa há pouco tempo. O que a gente ganha na área da educação para os nossos filhos não tem preço, gente. Vamos lá. Ah, você está pagando um arrendamento muito caro. Tudo bem, eu estou pagando um arrendamento caro. Um exemplo, eu estou pagando 1.000 euros de arrendamento. Em compensação, a escola da minha filha eu não pago nada. Eu não pago nada e ela tem uma escola de primeiro mundo, uma escola de qualidade, uma educação. Então, se eu fosse somar o valor de escola lá do Brasil com um aluguel mais barato no Brasil, mesmo assim sairia muito mais caro do que o que eu pago aqui de arrendamento. Então, o que a gente ganha na educação, o enriquecimento cultural, como a Kézia aí falou, não tem preço, gente. Minha habilitação é D, vou trocar pela letra E. Você acha que é melhor em questão de salário aí em Portugal? Olha, depende do que você quer trabalhar. Por exemplo, se você tem a letra D, você só pode trabalhar com um determinado tipo de transporte pesado, que é o caso do autocarro. Agora, se você quer trabalhar com cargas, com caminhão, você tem que ter a C, categoria C, mais a E. A D, ela só te dá a opção de trabalhar com autocarro, que é o ônibus, tá certo? Para trabalhar de caminhão, tem que ter a C mais a E. Então vai depender do teu objetivo. Quanto tempo leva para sair o visto de estudante feito por um advogado? Em média, 90 dias, mais ou menos. Vida na Suíça, tamo junto, é isso aí. Giovanni,
Boa noite, Zé. Estou esperando o e-mail da VFS faz mais de um mês. Enviado os documentos. Meu visto é D1 para 5 de julho. Estou começando a me preocupar. Ligo para a VFS semana que vem. Legal. Olha, Giovanni, pode ficar tranquilo. Liga, manda e-mail para a VFS, que é bom. Mas está no prazo, né? Tem mais um mês aí pela frente. Já faz um mês que você enviou. Então, com certeza, vai dar certo. Logo é porque demora mesmo. Às vezes demora essa primeira resposta. Se Portugal voltar logo atrás, vou chegar aí rico, pois nem vejo meu salário, só trabalho para juntar euro. Legal. Felipe, quando eu pegar minha autorização de residência, pretendo fazer um intercâmbio para estudar e trabalhar na Suíça. Fiquei sabendo que se eu tiver um trabalho lá, eu posso trocar minha residência. Boa, bons planos, Felipe. Aí eu não vou saber te dizer, infelizmente. Quanto precisa para fazer isso? Eu vou ficar te devendo essa resposta, não é a minha área, eu não sei quanto precisaria. O preço dos arrendamentos tem baixado com essa diminuída na imigração? Não, tem não. Era a esperança, a gente teve essa esperança, a gente se iludiu com isso, até imaginei, será que os arrendamentos vão baixar? Não baixaram não, viu gente? Infelizmente, continua do mesmo jeito. Mas vamos lá, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. 1 hora de live, já são meia-noite aqui em Portugal. Amanhã é dia de trabalho. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Qualquer coisa, manda mensagem lá no meu Instagram, José em Portugal, que a gente conversa mais um pouquinho, tá certo? E eu vou responder mais 2 perguntas que chegou aqui agora, ó. A Mauri de Almeida, se eu for abrir uma atividade por conta própria, firma de construção civil e restauração, Portugal pede comprovativos financeiros, precisa de visto? Sim, precisa. Porque para você residir em Portugal, você tem que ter um visto de residência, né? E aí, tendo um visto de residência, você vai ter uma autorização de residência. E aí, com a sua autorização de residência, fica mais seguro para você abrir uma empresa aqui, tá certo? Vi um vídeo de um rapaz dizendo que a oferta de emprego, principalmente para eletricista soldador, que há oferta de emprego. Sim, tem muito. Essa área, soldador, esquece, tem bastante. Eletricista também, tá certo? Então é isso. Muito obrigado, Joel Santos, Giovanni, obrigado. Bom final de semana para vocês. Fiquem à vontade para mandar mensagem lá no Instagram. E eu espero vocês na próxima live. Tchau!